pastores a quem nós tanto amamos e aos seus filhos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem para sempre, viu? Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor nesta noite. Queridos, nós estamos felizes, alegres e exultantes por estarmos de volta no vosso meio. Estivemos aí uma média de 19 dias. As crianças vão sair para o departamento infantil. Eu vou aguardar. Graças a Deus pela vida das nossas crianças. Os pastores já entraram lá para dentro, vão fazer a oração. Amém. Estamos felizes de estarmos de volta. Tivemos uns dias de descanso, foi uma bênção. Fizemos uma viagem especial, gostamos muito. E o maravilhoso de tudo isso é porque Jesus, antes de irmos, Ele disse que estaria nos levando e nos trazendo. No dia de ir, eu, cabeça dura, disse para minha esposa que não precisava levar certidão de nascimento, nem identidade dos meninos, porque o passaporte era suficiente. Quando chegamos em Brasília, a Polícia Federal, o pessoal da própria empresa aérea disse que nós não poderíamos viajar se a Polícia Federal não nos liberasse. Nós ficamos meio assustados, angustiados, acordamos minha sogra de madrugada para ela pelo menos passar cópia desses documentos para nós via e-mail. Mas enquanto isso nós fomos orando e lembramos do que Deus havia falado. Deus tinha dito que nos levaria em paz, nos abençoaria no local que nós estivéssemos e nos traria em paz. Nós começamos a orar ali de madrugada, no aeroporto de Brasília. Conversei com o rapaz da Polícia Federal e aprove a Deus tocar no coração daquele homem que ele diz: olha só o seguinte, ninguém viaja sem documento, porque na verdade o documento é o que configura que de fato eles são seus filhos. Mas eu vou verificar no sistema, está tudo certinho, se a filiação é a mesma de vocês, se vocês são mesmos os pais, se estiver tudo certo. Ele passou 5 minutos lá para dentro, voltou e disse assim: olha, vamos viajar, subam lá para cima, eu mesmo que vou autorizar a passagem de vocês, não se preocupe, curta as férias de vocês. Foi a única dificuldade que nós tivemos no meio do processo. O restante da viagem foi uma bênção, a estadia foi maravilhosa. Conhecemos a terra do Mickey, né? E do Pato Donald. E voltamos a Goiânia feliz, porque o mesmo Jesus que prometeu levar, também nos prometeu trazer de volta. E a felicidade maior que nós temos é de podermos estar aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor nosso Deus juntamente com cada um dos nossos irmãos. Amém? Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu quero meditar com você um texto da palavra do Senhor, uma porção. É conhecido o texto, mas eu acredito que o Senhor tem novidade de vida para nós nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Jesus, nesse livro, ele é apresentado como o servo, o sofredor, aquele que veio para entregar a sua vida por nós. Capítulo de número 4, versos 35 a 41. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores, pastor Bosco, pastor Anderson, pastora Olga e toda a diretoria da igreja que tão zelosamente cuidaram da igreja do Senhor Jesus Cristo nesse período que nós estivemos ausentes. Eu tenho certeza
que essa equipe foi muito melhor do que eu, e muito. E eu louvo a Deus porque não estou chegando para assumir e deixar os irmãos em descanso. Estou chegando para somar a continuidade do que já está sendo feito. Deus abençoe. Quem achou, diga eu achei. Graças a Deus por isso. Se coloque de pé. Vamos fazer a leitura desse texto. Verso 35 ao 41. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para naufragar. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que morremos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então disse-lhes: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Coloque a sua Bíblia no seu assento. Eu quero fazer uma oração com você nesta noite, antes de nós entrarmos nessa ministração. Senhor e bendito Deus, nós estamos aqui nessa noite, desde a hora que nós chegamos para cultuar a Ti. O Senhor já tem falado, eu já ouvi a Tua voz através de louvores nessa noite, eu já ouvi a Tua voz através de palavras dadas aqui nesta noite. Mas nessa noite, meu Deus, nesse momento agora, nós queremos Te pedir que uma porção do céu possa ser derramada sobre nós, para alimentar a nossa alma e nos fortificar durante a jornada que nós começamos no dia de hoje, no início dessa semana. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale as necessidades do nosso coração, mas que o Senhor fale principalmente não aquilo que nós queremos ouvir, mas principalmente aquilo que precisamos ouvir. Porque aquilo que queremos afaga o nosso ego, mas aquilo que precisamos molda o nosso caráter e nos faz mais parecidos com o Senhor. Por isso nessa noite nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, que não seja o homem, mas que seja o Senhor bradando no nosso meio, e que a Tua voz seja audível e poderosa, e que o Teu Espírito toque, que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito comova e traga convicção, fé, confiança e certeza da Tua presença em nossas vidas. Fala conosco, trabalha no nosso coração, acalma as tempestades da nossa vida e nos traga confiança plena em Ti. Nos ensina a perceber quem o Senhor é. Nos ensina a perceber a essência de quem o Senhor é no nosso meio. Se conosco, nós Te pedimos, Senhor, e que toda adversidade, que todo impedimento espiritual, humano ou mundano, seja neste momento neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E que Deus, o Senhor, seja soberano nesta noite, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento.
no nome do Senhor Jesus. Jesus, durante o seu ministério na face da terra, ele quebrou paradigmas tremendos. Enquanto muitos de Israel aguardavam o Messias que viesse de forma política, Jesus veio como um Messias, e entendendo que essa palavra Messias significa ungido, escolhido para um propósito, de forma espiritual. Enquanto os doutores da lei o aguardavam em Jerusalém, ou os grandes homens ricos o aguardavam na Judéia, ele escolheu a Galileia, lugares de pobres, lugares de prostitutas, lugares de desafetos da comunidade, lugares onde estavam os mais desprezados, de forma que os próprios discípulos, quando ouviram falar de onde ele vinha, ou de onde ele adivinhara, Natanael, por sua vez, disse: é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré da Galileia, Galileia dos gentios, terra de pecadores, onde não havia doutores, a religião era desprezada, porquanto o povo era humilde e pobre, materialmente. Jesus Cristo viu aquele povo e disse: a esse povo que os outros desprezam, a esses que o povo ignora, a esses eu vou dar atenção. Eu vejo na escolha de Cristo algo maravilhoso. Não que ele não tenha falado com doutores. Quem não lembra de João 3, quando ele gasta uma madrugada inteira conversando com Nicodemos, um doutor da lei, ensinando a Nicodemos o que era nascer de novo. Não que ele não se importasse com doutores da lei, pelo contrário, quando Jairo corre até ele e diz: Senhor, vai até a minha casa porque minha filha está para morrer, ele vai e ressuscita a menina que já estava morta. Não que ele não se preocupasse com os ricos, pelo contrário, José de Arimateia era rico, e ele se importou de tal forma que depois da sua morte, José de Arimateia, como forma de retribuir, disse: eu vou colocar o corpo do mestre no meu túmulo. Mas ele olhou para os necessitados, ele olhou para os carentes e disse: a esses eu preciso dar uma atenção. Eu vejo um Cristo que olha para mim e para você, diante das nossas carências e necessidades, quanto muitos, quem sabe até os mais próximos, marido, esposa, filhos, pais, pastor, obreiro, líder, patrão, professores, não conseguem perceber aquilo que nós precisamos, aquilo que carecemos, aquilo que necessitamos, mas ele enxerga. E o lindo dele é que o Jesus da Galileia, aquele que escolheu estar lá, também está aqui nesta noite, porque escolheu falar a mim e a você nesta noite, nesse lugar. O texto diz, logo no começo do capítulo 4, que ele resolve ensinar uma grande multidão a respeito da palavra de Deus. Ele entra num dos barcos dos seus discípulos e diz: afasta um pouco, porque a multidão é muito grande, eu vou ensiná-los voltando um pouco do mar. No mar da Galileia, o mesmo mar de Tiberíades, o mesmo lago de Genezaré, 221 metros abaixo do nível do mar, no meio de uma cadeia de montanhas na região ocidental da Galileia, 166 metros quadrados. Jesus Cristo, na região ocidental, agora sentado no barco, começa a ensiná-los, aquele povo que precisava de ouvir uma palavra. E ele diz: olha,
A palavra é semeada, a palavra é lançada, e alguns é como lançada à beira do caminho, os pássaros vêm e tomam. A outros é lançado como em pedregulhos, vindo o sol, logo essa semente nasce, mas depois o sol aquecendo a pedra mata a raiz e ela morre. Alguns lançados em espinheiros, que pouco tempo depois também sufocam a semente e ela morre. Mas alguns são lançados em terra boa, e a esses, quando ela brota, ela dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus começou a ensinar, a falar e mostrar que a palavra ela é anunciada. E para alguns a palavra anunciada, como está sendo anunciada nessa noite, ela é como uma semente. E para a semente nascer, ela tem que ser semeada. Porém, alguns corações recebem essa semente como beira do caminho. Recebem, mas logo depois os demônios, como os pássaros, vêm e tomam. Jesus explicou isso no texto. Alguns caem como na beira no meio dos pedregulhos, onde o sol desta vida escalda, e por mais que ele tente nascer, a alegria do primeiro nascimento, logo as dificuldades fazem ela morrer. Outros, os espinheiros, são os valores desse mundo que sufocam de tal forma que a esperança nunca está em Deus, mas estão nos valores desse mundo, e a semente também morre. Mas há outros, é semeado em solo bom, e a esta palavra, ela gera vida. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor leu? Você vai entender a partir de agora. Jesus Cristo, depois de haver ensinado aquela palavra, depois de haver ensinado mais algumas parábolas que você vai ler no decorrer do texto, sobre a candeia, sobre a luz do cristão que tem que brilhar, e explicou o significado da parábola da semente, falou sobre a parábola da semente da mostarda, ele falou sobre tudo que significava essas palavras. Ele agora diz para os seus discípulos: passemos para o outro lado. A questão todinha que acontecia nesse momento é que por o mar da Galileia, esse chamado mar, que na verdade é um grande lago, ele ficava localizado na geologia de Israel, entre montanhas, e essas cadeias de montanha pegam no final de um corredor muito forte de ventos. E era conhecido de Jesus, porque ele fora criado na Galileia, a dificuldade que estava diante deles. Era conhecido pelos discípulos a dificuldade que estava diante deles. E até hoje, os pescadores naquela região, com cautela, no final da tarde entram para esse mar para pescar, nesse período. A questão todinha que agrava a situação é conseguir conceber que Jesus, sabendo que ao adentrar naquele mar, naquele período, ele estava levando seus discípulos propositalmente, deliberadamente e conscientemente para o meio de uma tempestade. E o que vem a seguir é uma questão bem clara e simples entre nós. Por que que Jesus faria algo assim? Nós podemos analisar isso no contexto da nossa vida, entendendo, ou às vezes indagando, por que que nós passamos por alguns problemas. Por que que Deus permite que nós enfrentemos dificuldade na nossa vida de fé? Por que que tem dias que nós viemos à igreja e estamos felizes e alegres, mas tem dias que nós viemos arrastados e parece que existe uma grande dificuldade de estar na presença do Senhor? Olhe para mim, por favor. Dificuldades na nossa vida sentimental.
Estava tudo bem, mas de repente houve uma discussão, um desentendimento, e a esposa diz: eu não te quero mais. O marido diz: estou indo embora. O filho disse: estou passando dificuldade e vocês não conseguem me entender nem me compreender. E aí o convívio familiar começa a ser abalado e as tempestades estão lá, e você pergunta: e cadê Jesus? Estava tudo bem na sua vida material, começo do ano começou certinho, você bem projetado, mas de repente as coisas começaram a sair não como você esperava. Veio um prejuízo, veio uma doença, veio algo inesperado, e as suas despesas foram maiores do que a sua receita. As suas saídas foram maiores do que as suas entradas. E você começa a perguntar para você mesmo: onde está Jesus no nosso meio? Só que quando você olha no contexto, você vai ver Jesus perguntando algo interessante para eles, e eu começo a compreender o porquê Jesus permite essas tempestades. Jesus olha para eles e faz a seguinte pergunta: por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda não têm fé? É como que se Jesus estivesse dizendo: as tempestades sempre existirão, mas saibam de uma coisa, quem falou para vocês ir para o outro lado fui eu. Eu não disse vão, eu disse passemos. O que Jesus promete é: vai ter tempestade, mas saiba de uma coisa, eu vou estar com vocês. Tempestade vai ter, dificuldade vai ter. Ele deixou isso bem claro. João 16:33. No mundo tereis aflições. E por que a gente acha que a vida do cristão tem que ser só bonança? Agora é só bênção, agora é só vitória, agora é só alegria. E Jesus diz assim em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os que choram, porque eles serão... Só é consolado quem chora. Agora eles serão bem-aventurados, porque a palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Ele está dizendo: olha, vai ter dias de dificuldade, vai ter dia de tempestade, mas saiba de uma coisa, eu vou enxugar as tuas lágrimas, e eu estarei com você no dia das suas tempestades. Mas por que as tempestades? Porque no meio das tempestades Ele vai revelar o eu em nós. A maioria dos discípulos eram ex-pescadores. Eles estavam familiarizados com o mar da Galileia. E quando eu falo familiarizado, não era que eles tinham aprendido da noite para o dia. O ofício naquela época de pescador era passado de pai para filho. Significa que se eles pescavam, era porque o bisavô passou para o avô passou para o pai passou para eles, e eles, que eram homens de mais de 30 anos, experimentados, conheciam muito bem o ofício daquilo que eles faziam. A problemática todinha é que Jesus, ele vai mostrar o eu para mim e para você. Eles, como ex-pescadores, já haviam enfrentado diversas tempestades ali. E aí, eles acreditavam literalmente na sua força e na sua habilidade pessoal. E essa é a grande problemática que muitos de nós sofremos nas tempestades da nossa vida. Confiamos na nossa suficiência. Criamos um casulo à nossa volta, em que dizemos: nós somos invencíveis. Eu sou invencível. O que é que Jesus entende de contabilidade? O que é que Jesus entende de direito? O que é que Jesus entende de administração? O que é que Jesus entende de comércio? Afinal, Jesus era carpinteiro. O que é que ele entendia de pescaria, de navio? O
que ele entendia disso? E muitas vezes nós fazemos isso no convívio da nossa vida. Dizemos: Jesus, se preocupa não, eu passei 4 anos na faculdade, 5, 8, eu sei suficientemente como resolver as tempestades da minha vida. Estabelecemos a nossa fé na força do nosso braço e não reconhecemos o senhorio daquele que nos direcionou para atravessar a tempestade juntamente com Ele. E aí, no meio das tempestades, Ele permite que o pânico tome conta de nós. Ele permite? Sim, Ele permite. Por quê? Porque só quando nós nos desesperamos, só quando nós estamos realmente assustados, só quando nós estamos realmente desesperados, é quando nós clamamos. E quando nós clamamos, a Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E aí Ele permite. E a palavra aqui que fala a respeito de medo, no versículo de número 40 no grego, é deilos. E a palavra deilos, ela não implica medo, porque o medo é você ter um temor diante de algo que você ainda não sabe. A palavra pânico representa desespero. Talvez você até sabe, mas agora você não consegue resolver a situação. E agora? As portas fecharam. E agora? O divórcio está diante de mim. E agora? Parece que nada está dando certo mais. E agora? Parece que um abatimento espiritual veio e que dessa vez eu não me levanto mais. E agora? E nós perguntamos: e agora? E o desespero vem. E aí Ele está mostrando para mim, para você, o quanto é perigoso depositar a fé em nós mesmos. Porque quando nós somos confrontados pelo pânico, a situação foge de controle. Nós começamos a ficar desesperados. Nós começamos a, muitas vezes, na maioria das vezes, tentar resolver. Eu imagino os discípulos dentro do barco, Pedro dizendo para João: João, lembra daquela época, rapaz, levanta a vela. Tiago olhou e disse: eu que faço o quê? Segura o remo forte do outro lado. Eu imagino o outro gritando, André, irmão de Pedro, olhando e dizendo: se preocupa não, que eu seguro o leme. E eles tentando resolver da forma deles. Mas de repente um remo quebra, de repente o vento leva a vela, de repente o leme não resolve nada, porque as ondas estavam fortes e ele não conseguiria dar direção no barco. E aí você pergunta: o que é que isso tem a ver na minha vida? É quando as coisas saem do seu controle e você começa a dizer para Deus: Deus, eu sabia fazer, Deus, eu aprendi a fazer, Deus, era dessa forma que eu resolvia. E você tenta resolver a sua vida com as metodologias humanas, esquecendo que quem te levou para a tempestade foi o rei do reino espiritual e também material. E se ele te levou para esse momento, querido, entenda de uma coisa: não é através da sua capacidade, não é através do seu conhecimento, não é através do seu muito saber ou entendimento, nem do meu. Nesse momento Ele vai estar dizendo para mim e para você: é necessário se curvar na polpa e clamar. A gente olha para Jesus naquele momento e diz: como é que pode Jesus dormir no barco? Eu imagino Marcos colocando aqui o que os discípulos colocaram. E no olhar humano, você olha para Jesus deitado no barco, você vê o homem deitado no barco, você vê a condição humana deitada no barco, você vê a característica humana descansando no barco. Afinal, Marcos apresentou Jesus como o servo sofredor. E se ele estava dormindo, era porque realmente ele estava cansado de tantas viagens, de tantas pregações, de tantos dias e noites
falando, pregando e ensinando a multidões. Esse era Jesus o homem. Mas a questão que nós precisamos aprender é que quando Ele nos leva para o meio das tempestades, nós precisamos não olhar para Ele com os olhos humanos, porque se nós formos olhar para Ele com os olhos humanos, nós vamos depositar nele medo, descrença, incredulidade, como os discípulos depositaram a mentira de Satanás no coração de muitos de nós no dia da dificuldade. Qual foi a mentira? Eles olham para Jesus e dizem: não te importa que morramos? Satanás não faz isso? O mundo não faz isso? No dia da sua dificuldade ele olha para você e diz assim: cadê o teu Jesus? Cadê a tua fé? Cadê a tua oração que não é ouvida? Como é que pode Ele permitir que você esteja numa condição dessa? Como é que pode você, cristão, passar por uma situação dessa? Como é que você, servo do Deus Altíssimo, pode passar por um sofrimento desse? Essa é a condição humana, a acusação de Satanás e a incredulidade, a seta de incredulidade que muitas vezes é lançada na nossa mente. Mas você quer entender o que acontece aqui? Quando nós começamos a olhar o texto no reino espiritual, nós começamos a compreender que mesmo que ali estivesse o Cristo homem, também estava a essência de quem Ele era, o próprio Deus presente naquele lugar. Porque se Ele conscientemente, deliberadamente e propositalmente mandou eles para o meio da tempestade, saiba de uma coisa: Ele sabia a tempestade que estava diante deles. Ele sabe a tempestade que está diante de você. E entenda de uma coisa: assim como foi na arca de Noé, Deus manda Noé construir a arca e diz assim para ele: Noé, faz. O comprimento é 120 metros, 32 de altura, constrói 3 andares, e em cima tu faz uma janela, e uma grande porta para todos entrarem. Depois que tu fechar, eu vou selar, e ninguém mais entra nem sai. Nessa arca, eu quero que você faça, porque assim eu vou salvar aqueles que crerem em mim. Noé fez, mas quando eu olho para o texto, Deus não manda Noé fazer leme, Deus não manda Noé fazer timão, Deus não manda Noé fazer remo, porque remo, leme, timão é coisa de homem, e arca é coisa de Deus. O barco que Deus está, não é no controle de homem. O barco que Jesus está no controle dele. Por mais que você esteja dentro e tenha suas capacitações, entenda de uma coisa: aquele que te disse, passemos para o outro lado, é Ele que vai tomar conta de toda a sua vida. Estão os discípulos desesperados, estão os discípulos medrosos e temerosos, estão os discípulos com medo, pensando que tudo iria dar de mal a pior. A palavra tempestade nesse texto pode ser também traduzida como redemoinho ou redemoinho, que no português de uma forma clara seria furacão ou tornado. Eu imagino o texto falando a respeito disso, a situação desesperadora que estavam esses homens, treinados, ensinados, vividos, experimentados no meio do mar, e agora em pânico, dizendo: nós vamos morrer. Eu vejo isso no contexto da nossa vida como situações corriqueiras que nós vivemos, e de repente nós dissemos: isso aqui eu tiro de letra, mas aí nada dá certo do jeito que a gente achava que daria. As coisas fogem do controle, nós pensamos: não tem mais jeito. Saiba de uma coisa: olhe para Jesus
lá na polpa do navio, olhe para Jesus na polpa do barco. Eu imagino aquele momento do navio subindo e de repente descendo, e os discípulos já segurando de um lado, outro do outro, molhados, suados, abatidos, desesperados. Pedro corre, se ajoelha e na polpa do barco mexe com Jesus e disse: nos ajude, porque nós vamos morrer. O texto não diz que Jesus demorou, o texto diz que imediatamente, despertando imediatamente, ele repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e aquieta-te. O que eu acho lindo do texto é compreender algo maravilhoso da parte de Deus para mim e para você nesta noite. Jesus é o que manda ir. Até ele acordar, quem foram os personagens da história? Foram os discípulos. E enquanto eles foram os personagens, senhores da história, só houve sofrimento, só houve tribulação, só houve dificuldade, só houve incredulidade e só houve tormento. Mas a partir do momento que ele se joga de joelho na polpa do barco e chama a existência, a essência daquele que estava ali, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Eu não sei se talvez você esteja passando num redemoinho na sua vida. Eu não sei se talvez você esteja passando uma grande dificuldade na sua história. Eu não sei. Mas a Bíblia lá em Jó, capítulo 38, a Bíblia diz que até o capítulo 37... era Jó e seus amigos conversando uns com os outros e tentando entender o porquê do sofrimento daquele homem que um dia tinha tudo e no outro dia havia perdido toda a sua riqueza e ainda seus 10 filhos e a saúde do seu corpo. A Bíblia diz: em todo tempo ele e os seus amigos debateram tentando entender o porquê do seu sofrimento. Mas lá no capítulo 38 a Bíblia diz que no meio de um redemoinho aparece o Senhor a Jó. E o texto diz: e o Senhor falou com Jó. O que eu aprendo especial, queridos, nessa noite é que às vezes, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que às vezes nós entendamos que Ele é o Senhor da nossa vida, para que nós entendamos que nós necessitamos dEle, para nós entendermos que nós precisamos estar sob o cuidado dEle, muitas vezes Ele vai nos levar para o meio da tempestade. Mas não se preocupe, porque quem te prometeu passar com você vai estar com você. Mas saiba de uma coisa também toda especial: no meio da tempestade, no meio do redemoinho, antes que tudo se acabe, Ele vai falar com você. Talvez seja essa noite que Ele te chamou aqui neste lugar para falar para você que ainda não acabou, para falar para você que nesta noite Ele dá uma ordem ao vento e manda a tempestade se acalmar na tua vida, e diz para você: não te preocupe, tenha fé, confia em mim, porque eu estou com você. Não é suficiência humana, é controle divino. Não é sabedoria humana, é poder do céu. O dia da dificuldade tem, o dia da tempestade tem, mas a Bíblia diz lá em Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, e eu vou finalizar nesta noite dizendo para você o seguinte: os discípulos no começo do seu ministério passaram tempestade, no meio do seu ministério passaram tempestade. Jó, no final da sua história, o Senhor aparece no meio da tempestade.
E a Bíblia diz, lá em 2 Reis, que no dia que Deus chamou Elias para ir ao céu, a Bíblia diz que um carro de fogo separou ele e Eliseu. E alguns erram dizendo que ele foi levado para o céu no carro de fogo, mas não, a Bíblia diz que o carro de fogo separa Elias e Eliseu. Quem leva Elias para o céu, a Bíblia diz que é um redemoinho. Sabe o que é que eu aprendo aqui nesta noite, queridos? É que na vida do cristão, ele vai chorar no começo, ele vai chorar no meio, ele vai chorar no final. E não se preocupe, saiba de uma coisa: em todos os momentos de adversidade, o Senhor das tempestades vai estar com você. Mas saiba de uma coisa: a tempestade não é para te destruir, a tempestade não é para te matar, a tempestade não é para pôr um final na sua história. Antes, pelo contrário, a tempestade é para Deus falar com você e dizer para você: no começo, no meio e no final, eu continuo guardar você, eu continuo estar com você, e mesmo em meio a tempestades, eu tenho um céu de luz para toda a eternidade estar com você. Pastor, talvez essa não seria a ministração que eu gostaria de receber nesta noite. Pastor, talvez essa seria a ministração que eu gostaria que o Senhor terminasse de uma forma diferente. Qual é o motivo que o Senhor quer nos levar para o meio da tempestade? Para que nós conheçamos quem Ele realmente é. Muitos de nós temos conhecido Jesus como um milagreiro na nossa vida. Alguns conhecemos Jesus como um judeu, alguns conhecemos Jesus como filho de Deus, porque o pastor prega falando isso, porque o irmão prega falando isso. Os discípulos olharam e disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eram discípulos, estavam com ele e não sabiam quem era ele. Ele quer levar-nos para o meio da tempestade, para que nós também tenhamos intimidade com Ele, e saibamos que mesmo nos dias difíceis, possamos contar com Ele. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, que vai chegar um dia, que Ele, o Senhor, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e cessará todo o nosso pranto. Deixa eu dizer para você: está difícil? Fale com Jesus. Está difícil? Clame para Jesus. Está na tempestade? Busque o Senhor. Está passando dias terríveis? Clame a Ele, porque quem sabe no meio dessa tempestade Ele vai se levantar, Ele vai acalmar o mar, vai segurar nas suas mãos e vai chegar com você do lado de lá, em um porto seguro, dando continuidade à sua história, dizendo para você que ainda não é o fim. Amém? Se coloque de pé nesta noite em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, Salmo de número 46: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza no dia da minha... Ele diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ou seja, tudo que estava definido saia dos padrões que você esperava. Ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, as dificuldades se coloquem entre você e a sua meta de vida, a sua chegada do outro lado. Ele diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, por mais que as tempestades se levantem, ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que lugar é esse? É a sua igreja, é a sua vida,
é você. E o texto diz assim: Ele estará no meio dela, e ela não será abalada, e Ele a ajudará ao romper da aurora. Lembra do Salmo 30, versículo 8, a parte B? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Saiba que aquele que te levou para o lado de lá, Ele vai guardar você. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu refúgio, Ele é o Senhor da sua vida, e Ele está do seu lado. Feche os seus olhos e louve a Deus, exalte a Deus, agradeça a Deus. Se é noite de você dizer para Deus: Deus, a minha dificuldade é na vida material, diga para Deus. Se é na sua vida espiritual, diga para Deus, diga: Senhor, eu quero sentir renovo, eu quero sentir, meu Deus, o toque do Teu Espírito Santo. Se é na sua vida familiar, diga para Deus: nós precisamos do Teu amor nos impactando, nós precisamos da Tua presença no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, pela Tua igreja nessa noite, neste lugar. Espírito Santo de Deus, eis aqui homens, mulheres, servos e servas do Senhor, que ouviram a Tua voz dizendo: passemos para o outro lado. Nós cremos na Tua palavra e sabemos, Senhor, que esta palavra, ela é uma semente viva e que não vai ser lançada no nosso coração como beira do caminho, como pedregulhos ou ainda espinheiros, mas nós recebemos esta palavra com um coração como um solo fértil para brotar, para dar fruto e prevalecer a Tua vontade. O Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Senhor das nossas histórias. E por mais, Senhor, que nós tenhamos conquistado conhecimento, capacitações, entendimentos, meu Deus, nesta vida, ainda assim nos rendemos diante do Senhor, porque o Senhor é o Senhor do céu, é o Senhor da terra, é o Senhor do mar, é o Senhor das tempestades, e que por mais difíceis que pareçam ser, ainda lá o Senhor estará conosco. A Tua palavra diz, Senhor, lá em Isaías 42, que as águas não nos submergirão e nem os rios nos afogarão. Nós cremos nesta palavra e declaramos sobre a Tua igreja e abençoamos o Teu povo em todas as áreas da sua vida, declarando a Tua igreja vencedora, declarando a Tua igreja fortalecida, declarando a Tua igreja renovada, declarando a Tua igreja, meu Deus, estabelecida em confiança em Ti, em quem Tu és. Não o homem com os olhos material que está dormindo, mas o Senhor que deu a ordem para estarmos seguindo adiante. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a crer em Ti, e nos ajuda a chegar do outro lado. Nós sabemos que nesta vida nós choraremos, nós sabemos que nessas vidas nós sofreremos, nós sabemos que nessa vida tempestades existirão no começo, no meio e no final, mas em todas elas o Senhor estará conosco. Ser sobre a Tua igreja, ser sobre cada irmão, sobre cada irmã. Fortalece-nos a fé e nos leva a cada dia a nos prostrarmos e clamarmos ao Senhor, crendo que quando assim o fizermos, coisas grandes, firmes, que ainda não sabemos, o Senhor, meu Deus, nos a revelará em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus.